A Constituição de 1934 está inserida em um momento histórico marcado pela crise do liberalismo. Ela nasce de duas revoluções, a de 1930 e a de 1932. A Revolução de 1930 representa o fim da República Velha, que é aquela política super dominada pelas oligarquias, principalmente do estado de São Paulo e do estado de Minas Gerais, através da política do café com leite. O fim dessa hegemonia oligárquica na política, com ênfase no poder executivo, é um marco para várias inovações políticos sociais que estarão presentes na Constituição, como o surgimento de uma legislação trabalhista. Já a Revolução de 1932 ela é um pouco mais direta. É uma revolta paulista cuja principal reivindicação é uma nova Constituição, visto que desde que Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, ele suspendeu a Constituição de 1891 e passou a governar sem o auxílio de uma norma superior. Essa revolta é contida, mas mesmo assim os paulistas acabam conquistando o que eles supostamente mais desejavam, pois não demorou muito para que fossem convocadas eleições para uma Assembleia Constituinte. A crise econômica de 1929 e a atuação de movimentos sociais e trabalhistas foram fatores que influenciaram para a criação da Constituição de 1934. Que vinha para quebrar e para mudar as políticas econômicas e sociais liberais que a antiga Constituição, a de 1891, tinham implementado. A ideia da criação da nova Constituição era aumentar uma perspectiva de mudança através da criação de um Estado que buscasse uma melhor adequação da situação da população, principalmente relacionado à educação e trabalho, sendo que essa população ela estava marginalizada dos processos políticos do país e alienada das mudanças sociais e políticas que aconteciam. A forma de governo que foi estabelecida na Constituição de 1934 era a República, sendo a forma de Estado federativa, o sistema de governo presidencialista, assim como a de 1891. No anteprojeto, a forma de representação que deveria ser definida era a forma indireta, mas a proposta que foi aprovada, ela foi convertida em um tipo de representação direta, mantendo também assim o modelo representativo no âmbito do Legislativo, assim como na Constituição anterior de 1891, sendo a nação constituída pela União indissolúvel e perpétua dos Estados, Distrito Federal e dos territórios, não contemplando ainda os municípios, como contempla hoje a Constituição de 1988. O Distrito Federal ele tinha sede no Rio de Janeiro, que também era a capital do Brasil, e assim também o Estado ele manteve uma posição neutra quanto à religião, não adotando-se uma religião oficial, também devendo ser inviolável as liberdades de consciência e de crença e de exercício dos cultos religiosos. O Legislativo, apesar também de no anteprojeto ser voltado para o unicameralismo, com um Conselho Supremo também, tal proposta não vigorou e foi adotada uma forma híbrida conhecida como unicameralismo imperfeito. A Câmara era eleita pelo sufrágio universal proporcional para ser representante do povo, para um mandato de 4 anos. O Senado Federal era como um órgão colaborador à Câmara dos Deputados, sendo esta quem realmente exercia o poder legislativo, sendo o Senado como um poder coordenador, que ora seria atribuído ao Conselho Supremo na primeira proposta ali do anteprojeto. Ainda no âmbito do Legislativo, além de deputados e senadores, as associações profissionais e culturais, que tinham como uma de suas prerrogativas a iniciativa das leis, e era dividida em 4 categorias, a de lavoura e pecuária, indústria, comércio e transportes, profissões liberais e funcionários públicos,
eram eleitos de forma indireta pelas associações profissionais, marcando assim o que se chama de representação corporativa. O voto deveria ser universal, secreto, direto e por maioria de votos. Foi consagrado nessa Constituição também o voto feminino, que apesar de já estar previsto em lei eleitoral, agora ele ganhou um peso maior, sendo inserido em âmbito constitucional. O poder executivo ele era composto pelo presidente da República, que também deveria ser eleito por um mandato de 4 anos e auxiliado pelos ministros. Já o judiciário ele ganhou mais relevância com esta Constituição, a de 1934, onde ele era formado pela Corte Suprema, os juízes e tribunais federais, juízes e tribunais militares e os juízes e tribunais eleitorais, garantindo-se aos juízes a vitalidade, a inamovabilidade, a irredutibilidade de proventos, de vencimentos. Outra novidade também que foi instituída na Constituição de 1934 foi a constitucionalização do mandato de segurança e também da ação popular, que são remédios jurídicos, que foram com a Constituição de 1934 foram elevados a remédios jurídicos a caráter constitucional. Bom, sobre a Constituição de 1934, para o jurista brasileiro Bernardo Gonçalves Fernandes, essa Constituição ela afastou o caráter liberal que até então era presente nas outras constituições. E a Constituição de 34, ela inaugurou o constitucionalismo social no Brasil. O que é isso? É a previsão constitucional de direitos sociais. E quanto à alterabilidade dessa Constituição, ela é extensa e rígida. E ela é vista como um marco de transição entre o Estado liberal de direito e o Estado social de direito. Porém, ela diminui o poder dos Estados-membros e aumenta o poder da União. A Constituição de 34, ela foi a Constituição com menor tempo de vigência no Brasil. E ela se destacou em seus diversos movimentos sociais, como, por exemplo, as melhores condições de trabalho. E, sem dúvida, influenciaram para a promulgação desse texto. E abalando, assim, os ideais do liberalismo. Algumas mudanças que nós tivemos foi a questão do voto direto e secreto, o voto feminino. A Constituição de 34, ela confirmou o direito ao voto feminino, a legislação trabalhista, a autonomia de sindicatos, as medidas, defendendo as riquezas naturais do país e a criação da justiça eleitoral. Então, como a gente pode perceber, a Constituição de 34 ela tinha um forte caráter social e ela foi influenciada pela Constituição Alemã de 1919. E na questão dos poderes, a teoria de Montesquieu sobre a tripartição dos poderes ela foi mantida. O poder legislativo era exercido pela Câmara dos Deputados com a colaboração do Senado Federal, o poder executivo era exercido pelo presidente da República e estabelecidos como os órgãos do Poder Judiciário era a Corte Suprema, os juízes e tribunais federais, os juízes e tribunais militares, os juízes e tribunais eleitorais.